Bom, meus amados, então a gente vai recapitular algumas ideias. Hoje é dia 20 de outubro e a gente estava concluindo o mundo em transição. Essa semana é uma semana de revisão e apesar de ser uma semana de revisão, todos os vídeos vão estar no YouTube, eu estou já subindo todos eles para vocês assistirem. Então a gente vai recapitular e vai começar o último capítulo do livro, como eu estava falando antes, tá bom? Então vamos lá. Falávamos nós, né? Que quando a gente fala desse mundo em transição, a gente está falando do quê? Do fim do Império Romano no Ocidente, né? Que é o lado de cá, o lado ocidental da Europa, da maneira que a gente conhecia. Por quê? Houve ali uma mistura de costumes entre esses povos romanos, esses descendentes dos romanos, com outros povos que estavam entrando, né, invadindo, indo viver naquelas regiões. A gente também falou que outros problemas levaram o Império Romano a seu fim, como, por exemplo, a questão de não conseguir controlar todas as terras, eles tinham terra pra caramba, né? E aí eles não conseguiam mais controlar as fronteiras. As invasões, né, bárbaras, que eram vários povos diferentes, a gente falou dos germânicos com mais destaque, mas eram vários povos diferentes. Corrupção dentro do império, né? O imperador, ele usava, tanto o imperador quanto os seus soldados usavam de vários abusos, né? Na época, para se manter no poder, e, enfim. E as crises internas devido ali a crise do escravismo, né? Porque não tinha mais escravos, os trabalhadores precisavam de emprego, começaram a exigir alguns direitos, enfim. Então, uma série de problemas internos somados aos problemas externos levaram o Império Romano a se fragmentar, tá? A se encerrar da maneira que a gente conhecia. E aí eu falei para vocês que para poder não desaparecer de uma vez, não ser, né? Enfim, ou tentar se reestabelecer, o que os romanos fizeram? Começaram a tentar se aproximar de alguns outros povos bárbaros, especialmente os germânicos, tá? Aí a gente tem que lembrar também o que eu falei para vocês, que germânicos não é um povo, mas vários. Lembra disso? Eu ainda disse assim, ó, imagina, bárbaros são todos que não falam latim. Germânicos são aqueles que têm alguns costumes em comum, que a gente vai relembrar também. Nós já falamos, mas vamos relembrar. E aí tem francos, lombardios, visigodos, ostrogodos, enfim, vários povos, tá? Diferentes. Beleza? Sim, né? Então tá bom. E esses povos, eles tinham em comum o fato de que a maior parte deles foi se convertendo ao cristianismo. E o cristianismo é a grande característica romana da Idade Média, que a gente vai falar, vai relembrar o que a gente já mencionou daqui a pouquinho. Tá bom? Então, esse é o período no mundo em transição que a gente falou. E aí, alguns autores dividem entre 4 etapas: Antiguidade Tardia, Alta Idade Média Central e Baixa Idade Média. Tá? Quando vocês estão no ensino fundamental, a gente costuma ouvir só 2 termos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tá? Para entender melhor essa questão, imagina que a Alta Idade Média, quando a gente fala desse período, é aquele que tem aquelas características medievais mesmo, sabe? De castelos, de feudo, de conflito ali entre os senhores, né? De divisão de reinos, enfim, tá? E a Baixa Idade Média é quando ela tá acabando, já tá começando a restabelecer vida nas cidades, esse tipo de coisa. Pergunta importante: as cidades desapareceram na Idade Média? Não, não desapareceram na Idade Média. Elas apenas tiveram uma redução na quantidade de habitantes. Tarsila, depois você conversa. Foi mal. Concentra aqui agora, tá? Bom, e aí vem uma questão de prova, então eu quero que vocês prestem atenção. Agora eu não tive. Se eu não tive atenção agora, não tem mais, né? Todo mundo prestando atenção agora, porque é pergunta de prova. Quando eu falo desse mundo em transição, eu falo de povos germânicos e de povos romanos, beleza? Quais características desses povos foram somadas à Idade Média? O que de romano tem na Idade Média e o que de germânico tem na Idade Média? E eu vou responder, tá?
Só vou deixar vocês pensarem um pouco. Tá. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas quando eu falo de romanos e eu falo de Idade Média, está a principal característica da Idade Média. Que é o quê? A Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, ela é a principal instituição da Idade Média, né? A maior de todas. Só um minuto, tá? Não consigo me concentrar com essa música tocando aqui atrás. Bom, Não, se eles passam primeiro com a musiquinha e depois eles passam recolhendo com o caminhão, é paia, viu? não, mas não é não. Eu acho que é... Porque eu sempre achei que era no mesmo caminhão, né? Mas não. Bom, bora lá. Bora continuar. Então, o que a gente tem de romano? A gente tem essa relação com a Igreja Católica, que é a principal, certo? A gente tem a relação com a questão das fronteiras, né, que foram criadas, que são os limes. Essas fronteiras e as vilas juntas, elas vão formar os feudos mais tarde, tá? É onde se constrói ali o feudo. E também a questão da relação das classes, porque a escravidão, ela encerra, mas aí troca o sistema, vira um sistema servil, né, de servo, de codependência. E esse sistema de servil, ele mistura muito o que é romano com o que é germânico, porque essa relação que lembra a escravidão, ela é uma relação romana. Entretanto, é uma relação de codependência, que tem a ver com os germânicos. Vamos ligar a câmera para eu ver vocês, fazer essa gentileza. Certo? Bom, e o que tem de germânico? A gente tem a questão do comitatus, que era a honra de servir a um grupo militar. Gente, o Eduardo virou um homem nesse recesso. Tá com a cara de adulto da gota. Isso é doido. O tempo passa, a gente nem vê. Bom, mas voltando, né? É o que eu tava falando. Então, a honra de servir a um grupo militar, e era uma questão de honra mesmo, tipo, você proteger e você dar a sua vida por aquilo ali. E a segunda coisa que também é muito Idade Média é essa relação de codependência e de lei pela fala. A lei pela fala, vocês podem ler essa palavra, vai ser lei consuetudinária. Ô, prof, eu não vou conseguir decorar essa palavra. Não, tudo bem. Mas se você ler, é uma palavra que a gente não vê sempre. Se você ler consuetudinária em algum lugar, você vai identificar do que está falando, né? Então, a lei consuetudinária é a lei pela fala. Os germânicos, eles acreditavam muito na questão da honra, no que você diz. Então, se você disse, você tem que levar um jeito de cumprir, né? Com a sua palavra. Beleza? Tá. E a questão que eu falei antes dos laços de codependência, a gente vai perceber tanto na relação servil, que eu usei antes, mas também na relação entre os nobres, com a questão da suzerania e vassalagem, né? O suzerano e o vassalo, tá? Que a gente vai relembrar também com mais cuidado daqui a pouco. Pode falar, Giovana. Eu pesquisei, quando a senhora falou a questão, eu pesquisei, né, para eu salvar certinho depois. E aí apareceu assim, nos germânicos a gente pode notar a questão do individualismo como base da cultura política. E aí ele fala aqui que os clãs guerreiros tinham tinham uma grande autonomia na população, porém nas épocas de paz, não havia nenhuma lei que pudesse estar acima da responsabilidade que o indivíduo tinha sobre seus atos. Desta maneira, cada chefe familiar tinha autoridade para estabelecer as leis submetidas à sua família. Está certo? Entre os germânicos, tá. Só que na Idade Média, a gente vai ver aquela questão mais romana. Do senhor, ele acaba influenciando na vida individual das pessoas que vivem no seu feudo. Mas isso, Giovana, até tem relação, porque ali passou a ser uma relação de codependência. Então, o servo, por exemplo, ele se vê protegido pelo senhor, né? No sentido de, eu estou vivendo em um lugar, eu tenho terras que eu posso usar, né? Em troca, eu não questiono meu senhor, eu vou pagar a parte do que ele pede, se ele criar imposto, eu vou pagar. Então, essa relação tem muito a ver também com isso que você disse, né? Então, tipo, aqui ele coloca como chefe familiar, mas então na Idade Média seria como o senhor dos feudos, aí, tipo, aqueles
senhor, ele mandava, tipo, como se fosse no grupinho dele, é como se fosse isso, ele tinha tipo, como se fossem suas próprias leis pro seu próprio povo, pro seu próprio grupo. Ah, tá, entendi. Isso. Até porque tudo que está no feudo a gente faz isso para não confundir, né, em história. Mas tudo que está no feudo é considerado feudo. Como assim? Os servos são considerados parte do feudo do senhor, né? Só que aí, para não ficar confuso na nossa cabeça, porque isso, nossa, gera uma bola de neve lascada. Aí a gente fica trabalhando essa divisãozinha mais clara, servo, feudo, né, o manso. A gente vai falar disso no próximo capítulo. Você entendeu, Gi? Obrigada pela participação, porque ajudou bastante. Mas olha só. Então, a gente falou bastante da ocupação dos germânicos ali na Europa, que eles deixaram de ser nômades, passaram a viver como camponeses, que mantiveram sua tradição guerreira, que a partir disso, dessa relação com os romanos, né, com os limes, eu não sei se eu cheguei a falar com vocês das cidades federadas, dos povos federados, que eram aquelas cidades na fronteira. Falei? Maria Stephanie tá fazendo que sim com a cabeça? Então pronto. Que as cidades federadas eram aquelas cidades na fronteira que não eram romanas, mas estavam no território romano, que era usada ali como bloqueio e tudo mais. Só que a partir disso começa a estabelecer uma relação muito grande com os romanos, que é quando tudo começa a se misturar, né? E, além disso, alguns povos, os germânicos, como eu já falei bastante, por terem se convertido ao cristianismo, eles passam a ser vistos como uma parte incluída no território romano para proteger os romanos de outros povos. É aquela coisa, vão dominar a gente, então é melhor que seja alguém que pareça com a gente, né? Que tenha alguns costumes parecidos com os nossos. Foi isso que os romanos pensaram. E aí eles passaram a aceitar esse domínio e essa mistura com os germânicos, mesmo tendo muita dificuldade para ver esses germânicos como iguais, porque os romanos se achavam, sabe? Se achavam. Gabriele, que bom que você ligou a câmera, mas eu queria que você aparecesse. Não, prof, é que eu tava colocando o ID da aula pra minha irmã, acabei de chegar. Ah, tá. Beleza? Beleza, prof. Então tá. Lembrando Sim, que nós prof, estamos tudo fazendo certo. revisão, tá? Então a gente não vai falar de novo de tudo do zero, tá? Essa aula tá gravando, prof? Tô. Ah, tá. Beleza. Ai, a Abigail quer entrar. Peraí, deixa eu aceitar. Pronto. Então, a gente falou bastante também na aula sobre essas invasões, sobre os reinos. A gente olhou o mapa, né, dos reinos bárbaros, dos territórios que cada povo foi conquistando. E um desses povos foram os francos. Os francos, eles não apenas conseguiram dominar, né, eles foram os primeiros a se estabelecer como reino irmão pacífico ali, né, com os romanos. O primeiro a se converter ao cristianismo, né, através de Clovis, que se casou com uma princesa cristã, que era Clotilde, né? Que nome lindo para casal, né? Clovis e Clotilde. Mas, enfim. E Clovis, por isso, ele foi coroado pela Igreja Católica. A Igreja Católica viu aquela conversão como um laço real de união. Falou, opa, peraí, então é tu mesmo que vai ser o nosso próximo rei. Coroou Clovis como herdeiro ali do trono romano, o que marca uma grande mudança na história, porque ele passa a ser rei do reino romano, mas ele não era romano, ele era germânico, ele era bárbaro, né? Então essa mistura... São os nomes mais aleatórios que existem. É porque não é um nome português, é um nome germânico. Gabi, a gente está fazendo a revisão Clovis? do capítulo. Oi. Meu Deus do céu. Não, eu tô falando do nome do rei Clovis. E o Clovis, ele era neto de um grande rei franco, que era o Meroveu. Esse nome sim, Eduardo, é um nome que você fala, quê? Vou botar o nome do meu filho. Lindo, né? Meroveu. Professora, a gente precisa lembrar esses nomes? Não, esses não. Vocês vão ter que lembrar de outro, Carlos Magno depois, que é fácil, né? Mas o Meroveu, ele, por esse nome do vô do Clovis, a gente vai ter a dinastia Merovingia.
O que é a dinastia? É quando a mesma família vai governando, né? E normalmente, na época, as pessoas não tinham sobrenomes, tá? Elas tinham o primeiro nome e aí o segundo que era um título ou algo que lembrasse o lugar de onde ela veio, uma característica, como por exemplo, Carlos Magno, né? O nome dele era Carlos, Professora, Magno era um título. Oi, pode falar, Eduardo. eu posso fazer uma pergunta que eu não sei se tem a ver com o assunto, mas qual que foi a maior dinastia que já existiu? Nossa, essa pergunta é complicada. De governo? É, Não sei te falar. Sei mesmo não. Porque depende de cada lugar, né? Cada história. Aí tem as características de cada uma. Se a gente for pegar no sentido absolutista, tem a Bourbon na França, né? Se for pegar na característica de revolução, de tirar os adversários, a gente tem Borgonha em Portugal, a gente tem os Tudor na Inglaterra, então é bem complicado pra gente falar assim. Segundo o Google, é uma dinastia chinesa. Eu pensei O em Império do Grande Qing, não sei lá. certo, então é o que unificou a China, né? Que é o de Qin Shi Huang, eu acho que é o primeiro. Mas aí depende, né, do que a gente está falando, porque eu acho que deve ser ali da questão de duração, né? Eu acho que pode ser de entendi. duração. Então depende do referencial para falar disso. Gengis Khan, se a gente for falar de Esse aqui é sobre duração mesmo, porque ela começa em 1644 e vai até 1912. Então, acho que é por duração mesmo. eu acho que é isso, né? Ai, meu pai. É. 1600 até 1900. Meu A pai. China foi governada por império até as invasões lá, né, no território, pelos britânicos. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. E aí, o que aconteceu? Então, a dinastia merovingia tem a ver com Meroveu, por isso que tem esse nome, tá? E ela é importante a gente lembrar o que da dinastia merovingia? Que foi a primeira dinastia que foi coroada pelos romanos, ou seja, reconhecida pelos romanos é ótimo. Na verdade, pela maior instituição romana que sobreviveu na Idade Média do Ocidente, que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica vai lá e fala, olha, vocês é quem vão resgatar aqui o negócio para nós. Então, por isso que ela é importante, tá? Porque ela marca essa mudança. Entretanto, quando a gente vai falar de uma dinastia realmente importante dos francos, a gente fala da dinastia carolíngia, que vem do Carlos Magno. Todo mundo sabe quem é o Carlos Magno, né? A galera tá careca de saber do Carlos Magno. O Carlos Magno, ele foi o cara que conseguiu reconquistar territórios romanos, de fato. Ele dividiu a administração formando os títulos de corte, como marquês, duque e conde, foram os 3 títulos criados por ele. Cada um tinha uma tarefa, a gente vai relembrar depois, isso a gente falou no 7º ano. Eles desenharam um mapa, não sei se vocês se lembram disso, mas a gente vai recapitular um pouquinho sobre isso. E criou as primeiras universidades e tudo mais, enfim. Então, o Carlos Magno, ele é de fato aquele momento que a gente vai olhar e vai dizer, opa, peraí, isso é muito Idade Média. Carlos Magno é a sua dinastia. Tá bom? E aí é importante também que o Carlos Magno, ele era franco também, mas ele não era da família do Meroveu. Tá? Porque o que aconteceu? Os descendentes dessa família, eles eram bem fracos. E aí tinha um cara que ele fazia parte da administração e tal, que, se não me engano, era Pepino o Grande. Sim, Pepino. Pepino, mentira, Pepino Breve. Pepino o Breve. O Breve por quê, prof? Porque ele era baixinho. Acabava logo, o Breve. Né? Então, Pepino ainda é baixinho, porra. né? Complicado. Meu Deus. Eu tinha um colega na faculdade, o Wellington, que o apelido dele é Pepino até hoje, por causa disso, ele é baixinho também. Aí ficou Pepino. Mas, enfim. E aí, esse cara, ele era tipo, né, sofria bullying e tal, todo mundo zoava muito ele, só que ele era muito inteligente. Ele era tão inteligente que, tipo, de bobo da corte, ele virou um dos maiores nomes da administração a rei. Só isso ele fez.
né? Então, encerrou a dinastia, e aí quem vem depois dele, né, que é o Carlos Magno, foi o maior nome, por isso que a Carolíngia tem o nome do Carlos Magno, certo? Mas, como a gente está fazendo a revisão do capítulo, eu vou deixar essa parte para depois, tá? Deixa eu falar agora da igreja, vai relembrar o que a gente falou da igreja católica. Dá tempo ainda? Não, a aula acaba daqui 1 minutinho. Tá, então a gente Foi vai... O negócio que abriu. Pode falar, Gabi. Acho que já acabou o assunto, né? Sim.